Morre Tito Costa, ex-prefeito de São Bernardo, aos 100 anos. Mauá tem disputa polarizada com Átila na frente de Marcelo. TSE retoma dia 7 julgamento de pedido de cassação de Marcelo Lima. Ministério da Saúde transfere 145 milhões para o Grande ABC. Condôminos do edifício Senador aprovam um novo rateio de 9,6 milhões de reais. Segunda-feira literária de Ribeirão Pires ocorreu neste final de semana. Eleição para os conselhos tutelares de Diadema ocorre sem incidentes. GM propõe abertura de PDV sem rever demissões. Grande ABC gera 2.845 postos de trabalho com carteira assinada em setembro. E a seleção feminina de basquete é ouro no Pan-Americano. A semana em 20 minutos do Diário do Grande ABC começa agora. Olá, muito bem-vindo, bem-vinda ao Semana em 20 Minutos. Sou Laís Bento, repórter aqui no Diário do Grande ABC, e ao meu lado, o nosso diretor adjunto de redação, Rafael Rocha. Oi, Laís, tudo bem com você? Tudo bem com vocês que acompanham aqui a Semana em 20 Minutos? Uma semana mais curta, mas com muito assunto aqui na nossa região, Laís. É isso aí, vamos lá. Então, antes dos principais destaques aqui da região, um lembrete importante para você. Mais do que nunca, você pode participar com a gente no jornal, sugerindo as pautas, encaminhando denúncias, tudo para o nosso WhatsApp. Então, é só salvar nos seus contatos, é o 11 99612 4764. E para além do impresso, você tem o nosso site como fonte de informações também. É o www.dgabc.com.br. Então, agora, vamos falar de política. Rafa, então o primeiro destaque que a gente acompanhou essa semana é que morre Tito Costa, ex-prefeito de São Bernardo, aos 100 anos. Laís, o Tito Costa foi uma personalidade muito importante aqui para a política do Grande ABC, de São Bernardo, mas ele conseguiu extrapolar as fronteiras aqui da nossa região. O Tito Costa foi um advogado, advogado especializado em direito eleitoral, uma sumidade no assunto, mas ele administrou São Bernardo entre 77 e 82. E nesse período foi justamente o período que começou a surgirem maiores movimentos grevistas do Sindicato dos Metalúrgicos. Hoje o presidente da República, o Lula, estava começando ali a se tornar uma liderança contra a ditadura militar. E o Tito Costa ele deu guarida para esse movimento grevista sindical. Ele era o cara que deixava o pessoal utilizar o estádio 1º de Maio, então da Vila Euclides, utilizava o Paço Municipal também para fazer protestos contra a ditadura militar. Ele foi uma figura muito importante no processo de redemocratização do nosso país. Tanto que depois ele virou deputado federal constituinte, ele participou da formulação da nossa Constituição Federal de 88. Então, assim, a lista de serviços prestados pelo Tito Costa para a nossa sociedade é imensa. Viveu até os 100 anos, uma longevidade muito grande, e por incrível que pareça, até pouco tempo atrás, 2, 3 anos, ele ainda estava advogando, ele ainda defendia principalmente clientes na área do direito eleitoral. Então, assim, foi uma figura muito importante mesmo aqui para a nossa região. Começou com o Lauro Gomes, politicamente nos anos 50, e aí teve a carreira política até mais ou menos os anos 2000, quando ainda foi vice-prefeito, depois foi candidato a prefeito. E aí, a partir do momento que ele foi perdendo as eleições, ele migrou para o direito eleitoral e virou uma sumidade no assunto, com livros escritos. A gente recebeu muitas homenagens ao Tito Costa de prefeitos, de advogados também. Então é uma perda muito sentida aqui para a nossa região do Tito Costa, que faleceu no último sábado, viu, Laís? Sim, com certeza. E os nossos sentimentos à família também, né? Agora partindo para Mauá, que tem uma disputa polarizada com o Átila na frente de Marcelo. Mais uma rodada aí do Paraná Pesquisas, que a gente tem feito uma parceria do jornal com o Instituto Paraná Pesquisas. Agora foi a vez de Mauá de a gente fazer um cenário eleitoral mais ou menos a um ano da eleição. E o que a pesquisa trouxe para a gente aqui? Um cenário muito polarizado, com Átila Jacomuzzi, que é deputado estadual, foi prefeito de Mauá, antes do Marcelo Oliveira, que é o atual prefeito. Então é uma reedição aí da briga que aconteceu em 2020, a briga de 2020 vencida pelo Marcelo. Ele ganhou por uma diferença de mais ou menos 1.600 votos do Átila no segundo turno, e essa disputa está se retomando agora. E aí o cenário eu estou pegando aqui para a minha colinha aqui dos números,
O cenário mostra o Átila com 38,1% das intenções de voto e o Marcelo com 19,1%. O Átila na frente, o Marcelo atrás, e você não vê nenhuma figura ainda se despontando na terceira via. O terceiro colocado é o Sargento Simões, com 7,8%, muito atrás ainda dos dois primeiros colocados. E o quarto colocado nesse cenário eleitoral do Paraná Pesquisas é o juiz João, que na última eleição, em 2020, ele foi um player muito importante. Ele ficou em terceiro lugar naquela eleição, ele perdeu por uma diferença de menos de 700 votos para o Marcelo, que foi o segundo colocado, e foi para o segundo turno e ganhou a eleição do Átila, mas foi por muito pouco a diferença. Se o juiz tivesse 700 votos a mais, tinha passado para o segundo turno contra o Átila. E agora, na pesquisa eleitoral, o juiz João aparece na quarta colocação só com 5,3%. Então, o cenário que se desenha é uma reedição de briga entre Marcelo e Átila. O Marcelo, atual prefeito, o Átila, o antigo prefeito. E o Átila tem feito campanha sistemática na rua mesmo, tem colocado o bloco na rua. Ele é muito aliado do governador Tarcísio, ele quer usar esse fato como o principal ativo político dele. E já o Marcelo tenta usar o fato de ser muito próximo do presidente Lula como ativo em Mauá. A disputa tende a ser muito acirrada ali na cidade, viu, Laís? Perfeito. Então, além disso, o TSE também retoma dia 7, agora, julgamento de pedido de cassação de outro Marcelo Lima. Marcelo Lima, deputado federal de São Bernardo, né? Para quem acompanha aqui o Semana em 20 Minutos, a gente vem trazendo, sempre quando tem atualizações desse caso, a gente traz aqui no nosso programa, só para resgatar para quem está chegando agora também. Marcelo Lima, que foi vice-prefeito de São Bernardo, se elegeu deputado federal na última eleição em 2022 pelo Solidariedade, mas passaram 4 meses da posse que ele teve em janeiro, ele resolveu sair do partido, migrou para o PSB. Existe uma lei, né, a Lei de Fidelidade Partidária, que não permite que deputados, figuras eleitas, não só deputados, prefeitos, vereadores, que eles não mudem de partido sem apresentar uma razão muito clara para isso, sem apresentar uma justa causa. O Marcelo, segundo Solidariedade, não apresentou essa justa causa com base nas diretrizes da lei. E aí o Solidariedade foi para o TSE, para Brasília, para tentar tomar o mandato do Marcelo. Resgatando aqui, já foram 2 votos de ministros, são 7 ministros que votam, 2 votos de ministros já foram dados, e os 2 contra o Marcelo Lima, a favor do pedido de solidariedade. Então, se mais 2 ministros votarem contra o Marcelo Lima, ele já perde a cadeira, ele já não tem mais direito à cadeira, vai ter o mandato cassado. O Marcelo, então, precisa reverter hoje um cenário muito desfavorável para ele na corte. Ele tem mostrado confiança nos bastidores de que isso vai acontecer, ele está no PSB hoje, que é o partido do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Do outro lado tem o Paulinho da Força, que se o Marcelo perder a cadeira, é ele quem assume. Paulinho da Força é uma figura muito central aí da força sindical, um cara muito próximo do Lula. É uma disputa meio de titãs aí em Brasília nas cortes eleitorais, viu, Laís? Perfeito. E, além disso, o Ministério da Saúde também transfere 145 milhões de reais para o Grande ABC, a nossa região aqui. Vamos lá, Laís, vamos comentar essa notícia também, porque o Ministério da Saúde liberou, foi nesta semana, esse valor, né? 145 milhões para 3 cidades em especial. Para Diadema, para Mauá e para São Bernardo do Campo. Então, para Diadema, 75 milhões. Para Mauá, mais ou menos 43 milhões. E para São Bernardo, mais ou menos aí 28 milhões de reais. É um dinheiro que vai ser utilizado na manutenção das ações e serviços públicos na área de atenção especializada. E o que essa questão, por que ela está em política também? É importante a gente fazer esse recorte. São as 3 cidades onde o PT tem possibilidades reais de ganhar a eleição. Diadema e Mauá. Mauá a gente já tratou aí na última notícia, tem o prefeito do PT em Mauá, o Marcelo Oliveira. Diadema também tem o prefeito do PT, que é o José de Felipe Júnior. E em São Bernardo, eles apostam muito na força do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, que já foi definido como pré-candidato do partido ali, que é o reduto do PT, né? O PT foi criado em São Bernardo, já teve mandatos em São Bernardo, né, com o Luiz Marinho, lá atrás com o Maurício Soares. Então, dá para sentir aqui com esse envio, com esse aporte que chegou para as 3 cidades, que o governo federal vai vir muito forte para essas 3 cidades, tentando usar a máquina, tentando usar a força da figura do presidente Lula para tentar manter, né, tanto Diadema quanto Mauá e tentar reconquistar de alguma forma a prefeitura de São Bernardo. Então agora o nosso próximo destaque está em 7 cidades.
condôminos do edifício Senador, no centro de São Bernardo, aprovam um novo rateio de R$ 9.600.000. Fala um pouquinho pra gente, por favor, Rafa. Reportagem sua, né, Laís? Você Exato. Conversou com o síndico aí do condomínio do edifício Senador. Também a gente já tratou aqui no nosso programa, no Semana em 20 Minutos, a respeito do edifício Senador, mas é sempre bom resgatar para quem está chegando aqui e para quem está no YouTube consegue ver também como é que está a obra. O edifício Senador é aquele edifício que fica bem no centro de São Bernardo, na Avenida Índico, atrás do Paço Municipal, e que em 2012 teve um desabamento parcial. Na época até se questionou se podia ter caído uma caixa d'água que foi varando todos os andares ali, né? Mas depois constatou-se que foi mesmo um desabamento lá no último andar que veio corroendo aí a parte de baixo do edifício. Na época 2 pessoas faleceram e desde então vem-se uma novela muito grande a respeito da conclusão dessa obra. A gente está em 2023, então são 11 anos aí de lutas, não só dos condôminos, mas também para quem frequenta aquela região, né? Porque aquele prédio ficou muito feio, foi pichado, foi vandalizado, enfeiou demais ali uma região muito nobre da cidade. E agora, aparentemente, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, né? Mais ou menos 20 milhões de reais já foram investidos na recuperação do prédio. Ainda está faltando a parte final, a empreiteira é a Máxima Aldano, né, Laís, que está tocando a obra lá. E nas últimas semanas, os condôminos então aprovaram esse rateio de 9,6 milhões de reais para 2 partes. Para a conclusão da obra, a Máxima Aldano que vai fazer a conclusão dessa obra, eles aprovaram isso, né? E também para quitar as dívidas que o condomínio Senador, o edifício Senador, acabou acumulando, principalmente com parcelas de condomínio em atraso, contas com a Enel, com a Sabesp, essas contas mais do dia a dia que o prédio também não pagou. Eles têm a expectativa de que a partir dessa aprovação, eles já buscam o empréstimo, já conseguem o empréstimo, e aí até o ano que vem essa obra seja concluída e volte a ser, como foi no passado, uma importante estrutura comercial da cidade. Ali tinha muitos médicos que utilizavam, dentistas, enfim, né? Que volte a ter esse caráter mais comercial numa região muito importante ali da nossa cidade. Com certeza. E também no último final de semana, a segunda-feira literária de Ribeirão Pires ocorreu. O que aconteceu pela feira, Rafa? Vamos lá, é a FLIRP, né? A Feira Literária de Ribeirão Pires, que aconteceu no último fim de semana ali no centro da cidade. Uma feira que contou com o apoio do Diário. O Diário foi parceiro de mídia dessa feira e foram 2 eventos principais dentro da feira. No sábado, o Itamar Vieira Júnior, que veio aqui para a região. Itamar Vieira Júnior era um aclamado escritor aí da nova geração da literatura brasileira, o escritor de Torturado, que virou best-seller. Então ele veio contando também um pouco da relação dele com a escrita e principalmente com a escrita da Clarice Lispector, que foi a escritora homenageada nessa edição. Toda a edição foi temática. A Clarice é ucraniana que veio ainda beber aqui para o Brasil, né? A família dela se instalou no Recife. Então toda a feira foi pensada nessa relação Ribeirão-Ucrânia. A cidade onde ela nasceu, a Shechelnik, ela virou cidade irmã de Ribeirão Pires. Pessoas lá da Ucrânia vieram aqui para também tirar foto com o prefeito Guto Volpi. E aí no sábado foi tanto essa questão da parceria com a cidade, quanto a palestra do Itamar Vieira Júnior. Já no domingo, quem participou foi a Beth Goulart, atriz conhecida, e ela tem uma relação também muito íntima. Ela falou com a Clarice Lispector. Ela escreveu uma peça baseada na Clarice, foi um monólogo, e ela, inclusive, no domingo, ela encenou parte do monólogo. As pessoas que acompanharam ali acharam, eu estou vendo a Clarice Lispector aqui em Ribeirão Pires, né? Ela conseguiu incorporar demais assim a Clarice. Fez uma ode para a Clarice, todo o amor que ela tem pela literatura da Clarice. Foi uma feira muito bacana. 15 mil pessoas passaram nos 2 dias de evento. E aí, no fim do evento, ainda teve uma cereja do bolo, que foi um show do Moacir Franco, né, também lendário aí, artista da nossa cultura, que cantou, agradou bastante as senhoras idosas ali de Ribeirão Pires. Fez um show muito bacana, muito intimista. Então foi uma feira muito bacana, apesar da chuva forte que aconteceu aí no fim de semana. Isso não afastou o público que quis acompanhar um pouco mais e fomentar um pouco mais a literatura aqui no Grande ABC. Legal, a gente fica na ansiedade já para a próxima feira, então. E em Diadema, a eleição para os conselhos tutelares ocorreu sem incidentes.
Outro assunto também que a gente tratou aqui no Semana em 20 Minutos, Laís. No começo de outubro, foram marcadas as eleições para os conselhos tutelares no Brasil todo. Só que em Diadema, sempre no Grande ABC, a gente costuma brincar lá na redação que todas as tragédias do mundo acontecem, tem um dedo aqui do Grande ABC e dessa vez não foi diferente. As urnas eletrônicas em Diadema não funcionaram na eleição. A pessoa ia lá, ia tentar votar, votava em 2, 3 candidatos, o que não pode. Então a eleição naquela oportunidade ela foi suspensa. Só que ela aconteceu agora, no último fim de semana, agora tudo certo, tudo dentro da regra. As urnas eletrônicas funcionaram normalmente. São 3 conselhos tutelares em Diadema, cada um para uma região, e 15 conselheiros eleitos, né? O mais bem votado foi o Juliano Souza, que já é conselheiro tutelar, foi reconduzido ao mandato, e a lista toda a gente colocou no nosso site, né, no www.dgabc.com.br, para quem quiser conferir e até cobrar. É importante cobrar o conselheiro tutelar, que fica responsável por cuidar e administrar o direito das crianças e adolescentes de cada município. Em todas as outras cidades a eleição já aconteceu, em Diadema agora concluiu no último fim de semana. Então a nossa próxima editoria é Economia. E a GM propõe abertura de PDV sem rever demissões. Vamos lá, Laís, vamos comentar sobre a novela GM, né? Resgatando também, porque é importante. A GM, 2 semanas atrás, mandou um monte de telegrama para diversos funcionários. Depois a gente conseguiu levantar o número. Foram 300 funcionários que receberam esse telegrama de desligamento, de demissão, sem explicar o motivo. Desligou e ponto final. Então, desde então, há um impasse, a fábrica da GM está em greve, os funcionários decretaram greve, a fábrica está paralisada. E nesta semana, nós estamos gravando aqui na quarta-feira, então a primeira audiência de custódia, audiência de trabalhista entre as partes GM e sindicato, isso não só em São Caetano, tá, porque houve demissão também na fábrica de São José dos Campos e de Mogi das Cruzes, houve uma audiência coletiva, aconteceu na segunda-feira, sem acordo. A GM fez uma proposta de pagar um PDV, né, que é um plano de demissão voluntária com 7 salários e concessão de 3 meses de plano médico para os funcionários e seus dependentes. O sindicato não aceitou, porque o sindicato quer reverter as demissões. Aqui em São Caetano, só para fazer um panorama rápido, o sindicato tem apontado que não só a questão do lucro que a GM tem registrado, a GM ela fez um acordo com a Prefeitura de São Caetano com um pacote de benefícios. Então, só para você ter uma ideia, Laís, a GM não paga água, a GM não paga a conta do IPTU, a GM não, ela teve um monte de benefícios fiscais porque uns 3, 4 anos atrás a GM ameaçou fechar a fábrica lá em São Caetano. Então a Prefeitura, na época, fez um programa que chama ProAlto para poder manter a GM com uma série de condições aí, com uma série de isenções fiscais. E o sindicato aqui tem falado isso, a gente fez um compromisso aqui de limitar, né, de segurar de certa forma a empresa com um monte de benefícios fiscais e vocês mandam 300 pessoas embora sem nem comunicar, sem nem conversar. Então a discussão ela segue firme, ela segue forte. Acho que essa greve ela tende a perdurar um pouco mais porque nenhuma das partes tem se mostrado redutiva para negociar nesse primeiro momento. E aí, como está chegando o feriado agora no fim de semana também, acho que só na próxima semana que a gente pode ter um desfecho ou alguma novidade um pouco mais clara a respeito dessa novela entre GM e os sindicatos metalúrgicos. Mas você vem falar de emprego também, que é um pouco de economia, né, Laís? Eu ia perguntar justamente que cenário é esse em que o Grande ABC tem gerado 2.845 postos de trabalho com carteira assinada agora no mês de setembro. Você vê a contradição, como são as coisas aqui do nosso noticiário econômico, nem sempre é tão linear, né? Os números nem sempre são tão lineares para a gente poder discutir aqui. Então, 2 semanas depois da GM anunciar essa demissão em massa em São Caetano, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Pessoas Empregadas e Desempregadas aqui, que é feita pelo Ministério do Trabalho, eles divulgaram os números de setembro e que apontou quase 3 mil novas vagas, é o saldo, né, que eles colocam, né? Então teve uma geração de 31.793 novos postos de trabalho com carteira assinada, ante demissão de 28.948 pessoas. Então é um saldo positivo desse número de 2.845 que você falou. É um cenário muito complexo, né? Como é que uma empresa tão grande como a GM manda embora 300 pessoas e o Grande ABC tem gerado esse volume de trabalho?
E essa é uma discussão que vem se arrastando no ambiente econômico aqui do Grande ABC, que é muito provavelmente já está havendo uma troca. Tem saído esses empregos mais metalúrgicos, industriais, e tem aumentado o número de empregos na área de serviços, principalmente. A gente tem visto a abertura de supermercados aqui na região, o comércio voltando a ganhar força de certa forma depois da pandemia. Então há uma recuperação constante e linear nesse setor de serviços, que é o que eles falam, que é um emprego de menor valor agregado. Um emprego de um industrial, de um metalúrgico, ele costuma ganhar mais, ele tem mais benefícios, ele faz a roda girar da economia um pouco melhor. O ABC está trocando essa matriz econômica por enquanto, que é algo que tanto a agência de desenvolvimento tem tratado, as outras entidades comerciais também têm tratado, porque o ABC mostra uma recuperação econômica, mas não na área que fez o ABC virar uma potência nos anos 90 e anos 2000. Então, por isso que tem essa contradição, né? A indústria demitindo, como a GM, e do outro lado, o grande ABC gerando tantos postos de trabalho assim, que é mais na área de serviço, mercado, comércio. Show. Então, agora vamos falar de esporte, gente. Uma notícia bem positiva, a seleção feminina de basquete é ouro no Pan-Americano. A gente tem acompanhado, né, os Jogos Pan-Americanos que acontecem em Santiago. Por enquanto, o Brasil é o segundo colocado, né? Eu volto a pontuar, a gente está gravando aqui na quarta-feira, mas o Brasil está muito bem no quadro de medalhas e, de certa forma, o grande ABC dando a sua contribuição, a sua ajudinha aí para esse desempenho do Brasil. Então, a seleção feminina de basquete ela ganhou o ouro com uma andreense como titular. A Sassá, que joga até aqui no AD Santo André, ela é uma das alas pivôs aqui do time e ela foi titular em quase todos os jogos, ela foi muito bem, performou muito bem também na final e ajudou aí tanto o Brasil quanto o Grande ABC a ganhar uma medalhinha também. Na terça-feira, teve outro atleta de destaque do Grande ABC disputando medalha. Eu estou puxando a minha colinha aqui rapidinho, que é o Felipe Bardi. Para quem acompanha, é assíduo dos nossos programas, a gente já falou do Felipe Bardi aqui, que foi o atleta, o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 100 metros rasos. Né? Fez os 100 metros rasos abaixo de 10 segundos. Foi o primeiro brasileiro a fazer isso. Então tinha muita expectativa com que ele pudesse faturar também o ouro nas pistas ali de Santiago. Ele ficou por pouco, foi 1/10 de segundo que ele perdeu para o dominicano. Ficou com a prata, é muito bacana aqui para a nossa região, mas ficou um pouquinho de frustração porque ele está voando mesmo, literalmente voando, mas mostra de fato que o Felipe Bardi vem construindo uma carreira e vem galgando cada vez mais passos e vai chegar muito forte para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem, viu, Larissa? É isso aí. Então, gente, esse foi mais uma semana em 20 minutos. Nosso programa que volta semana que vem com as principais notícias aqui das 7 cidades. Não esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais e também encaminhar as denúncias no nosso WhatsApp. Rafa, muito obrigada pela sua companhia aqui na bancada, E eu que agradeço, Laís, para mais uma semana em 20 minutos. Semana que vem estamos aí de volta. É isso aí. Muito obrigada.